Sonhar sem limites torna maior o risco de frustração ou a chance de uma grande realização? Este é o tema do nosso programa de hoje, Homem de Verdade. Para estarmos falando sobre um assunto tão importante de sonhos, sonhar, está aqui o pastor Roberto, um dos pastores da nossa igreja, pastor Luiz Antônio, também um dos pastores aqui, professor universitário, está aqui também, qualquer coisa, pedimos aos universitários, né? Auxílio, Socorro aqui, auxílio aos universitários. Pastor Rondon Mendanha, missionário, um dos pastores da nossa igreja também, e o nosso querido doutor Marcos Vargas, advogado e também um dos líderes de ministérios aqui da nossa igreja. Olha, eu tenho uma pergunta para vocês. Existem limites para sonhar? Pastor, eu acho que ele tem, primeira coisa, diferenciar sonho de delírio. Tem. Vamos dar um exemplo. Pesadelo. Não, eu digo o seguinte, eu com 54 anos eu vou querer jogar na seleção brasileira. Não dá, né, Não, pastor? parei, não, isso foi longe. Que eu tô Aí falando. não é sonho, não. Então, Caiu da cama. Então, é o que eu tô falando. Já contundiu, já. Foi pra A seleção, gente contundiu. precisa, na verdade, é claro que o sonho é alguma coisa que aparentemente é impossível, mas tem que ser alguma coisa factível. Então a primeira coisa, a primeira peneira que tem que passar nessa situação é o seguinte, é alguma coisa que pode acontecer, é alguma coisa que é viável, então a gente tem que começar a tirar as ilusões, senão eu vou começar a caminhar para uma estrada muito complicada, né? Então deixa eu só fazer uma pergunta para acrescentar isso aqui. Quando você sonha, o sonho é uma mensagem de Deus para você sobre uma porta que está abrindo, sobre uma bênção que está vindo? Como é que é a leitura que vocês fazem também? Pastor, nós temos que entender que todo homem, todo ser humano, ele precisa de sonhar. Agora nós precisamos também de entender que nem todos os sonhos se tornaram realidades. Isso é natural. Sonhar é uma coisa natural de qualquer pessoa que vive, ele tem que sonhar, porque senão perdeu a razão de viver. Agora, nem todos os sonhos meus eles serão realizados. E eu preciso administrar isso. Eu tenho que sonhar, eu tenho que projetar, eu tenho que correr atrás, para que um dia se torne realidade, porque ele só é um sonho. Agora, para tornar realidade, não cai do céu não, pastor. Existe um preço a ser pago. Nós precisamos de correr atrás. Primeiro a bênção de Deus, mas depois o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso projeto para que aquele sonho passe a ser realidade. E nem todos os sonhos, eles serão realidades. Isso que nós temos que deixar claro aqui. Porque ele não pode ser frustrante, ele tem que ser um projeto para alcançar um amanhã. Pastor Roberto, então seria mais ou menos a gente pensar assim, o sonho na proporção de que ele passa a ser uma oportunidade. Sim. E se você tiver preparado, se você tiver buscado essa adequação, você tem a possibilidade de alcançar o sonho. Igualzinho o pastor Luiz falou, você também não vai para a seleção, então não adianta sonhar porque não vai chegar. Perfeitamente. Então, mais ou menos, podemos sonhar e devemos sonhar, né? Sim. Mas muito longe de nós misturarmos esse sonho inalcançável, poderíamos dizer assim, sim, né? Com um sonho que pode ser realidade na minha vida, em todas as áreas. Deixa eu fazer outra colocação aqui. Sonhar, essa palavra, na realidade, como nós estamos analisando aqui, ela advém de quando você está dormindo e ele vem um sonho, ou você pode sonhar planejando, sonhar de olhos abertos? A palavra de Deus diz que, lá em Provérbios, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Se a gente for pegar esse versículo e ler do final para o início, a gente vai ver que os nossos corações produzem desejos. Então, não necessariamente o sonho vem do momento que a gente está dormindo. O sonho pode ser algo produzido em nossa mente como algo decorrente do nosso dia a dia e uma meta que você busca para atingir. Então eu creio assim que o sonho ele nasce de algo que a gente busca, que a gente almeja. Sonho, pastor, uma coisa clara que nós vamos entender, é algo que você idealiza, que você imagina. Independente de estar dormindo, acordado, é algo que você projeta dentro de si. E aquilo, na verdade, você está projetando para o amanhã. Agora, nós rotulamos, estou sonhando adquirir, ter, almejar alguma coisa. Porque quando a gente fala em sonho, a gente fala de algo que ainda não é existente, não é realidade. Ele vai ser realidade. Você está planejando o amanhã. Será que não cabe assim uma definição para o sonho que nós estamos falando aqui?
Porque nós estamos falando de sonho, de sonhar quando estamos dormindo, ou nós estamos voltados para o sonho daquilo que nós estamos projetando para as nossas vidas? Eu creio que nós estamos focados naquilo que nós podemos sonhar, não lá do sonho do sono, mas aquilo que se refere a um aspecto de realização pessoal, familiar, profissional, espiritual, porque a gente vê que nesse dinamismo do mundo de hoje, tudo nós temos que projetar. Se a gente não projetar, se a gente não programar, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Então eu pergunto, se sonhar, né? Como tanta gente desiste nessa caminhada de sonhar? Elas desistem porque se sentiu frustrado, ou o que que elas desistem? Por que que elas desistem de um sonho? Ah, fulano, que é aquele negócio que você ia fazer? Ah, desisti, larguei de lado. Como é que é isso? Pastor, a gente tem que diferenciar também sonho que a gente tem, às vezes Deus está mostrando pra gente, a gente tem que ter até o discernimento de mudar o sonho. Uma direção. Porque senão vira teimosia, né? Eu tinha vontade, é até interessante, minha esposa é comerciante, a gente tinha um foco quando a gente começou a trabalhar com comércio. O sonho era ter 10 lojas, 15. Hoje eu vejo que é melhor, então o sonho hoje é ter uma loja boa. Então a gente vai aprendendo com a vida que tem certas coisas que da nossa imaturidade, no primeiro momento, ela starta um processo. Depois eu, vou ajustando, né? O que eu quero. Então é muito legal da gente perceber que as nossas experiências, pastor, elas podem mudar a forma como nós vamos projetar, como nós vamos sonhar. Pastor Luiz Antônio, e é tanta verdade isso que o senhor está falando, que às vezes é melhor você ser eficiente no pouco do que não ser eficiente projetando muito. Tem gente que consegue, no pouco, começar, desenvolver e terminar um projeto. E tem gente que sonha e não consegue concluir a primeira etapa de um grande projeto. Então, essa fase da gente procurar se preparar para executar o sonho é muito importante. Porque não basta só sonhar. Aquilo que o pastor Roberto falou instantes atrás. A gente tem que colocar o pé no chão e buscar e correr atrás do sonho, mas de forma ordenada, de forma correta. A palavra de Deus mostra que eu desconheço. Se tiver, vocês me ensinem algum personagem da Bíblia que Deus utilizou na preguiça. Então deixa eu fazer uma pergunta. Nós homens temos medo de quê? De perder. A gente nunca lida com situações de perca. A gente só pensa no sucesso, na projeção e na progressão. E será que por isso que tem muitos homens que têm medo de sonharem e depois não darem conta de conseguir alavancar um sucesso? Eu vou até mais longe disso aí, pastor. Eu não diria isso. Muitos às vezes sonharam e frustraram. E pela frustração eles apagaram, eles abafaram aquilo que estava no seu coração. Eles não buscaram orientação de Deus. Porque nós estamos falando de sonho, mas nós temos que entender que é o primeiro passo. Nós temos que buscar a orientação de Deus. Porque sem a orientação do Senhor, nós vamos frustrar os nossos sonhos. E a primeira orientação que vem é da parte de Deus. Para que Ele possa nos dar um caminho, uma orientação de como proceder. Vamos errar? Vamos. Vamos frustrar? Vamos. Mas nem por isso nós devemos desistir. E eu quero complementar o que o senhor falou. Não é só buscar a orientação de Deus, não. É buscar a orientação do homem que tem condição de te ajudar. Nas possibilidades também, né? É igual o pastor falou, do que sonhou ser o camisa 10 da seleção. A gente sabe que tem condição? Se não tem, então, peraí, não sonho não. Então, vamos para a técnica, né, pastor? O grande problema do sonho é o seguinte, nós temos limitações. E uma das maiores virtudes que eu acho que o homem tem é de reconhecer as suas limitações. Mas isso vai me fazer, na verdade, me cercar de pessoas que vão fazer aquilo que eu não dou conta. Então, eu vou ter uma visão até de equipe. Mas eu preciso entender quem eu sou, meu medo. Outra coisa, pastor, tem gente que foi criado dentro de um contexto muito ruim, pais que não estimularam, pais que foram muito permissivos, que nunca o fizeram lutar por alguma coisa. Então, são pessoas que, na primeira dor de cabeça, o cara desanima. Então, há uma pergunta aqui que não se cala. Nós precisamos ou podemos compartilhar os nossos sonhos ou isso pode tornar-se um suicídio, literalmente falando? Vamos pensar de uma maneira bem lógica aqui, bem prática. Se você tem um sonho seu de uma grande realização
e se você compartilhar o seu sonho com uma pessoa errada, ele roubou o seu sonho. E aí ele vai adiantar o espaço e você perdeu, a ideia foi sua. A gente pode perceber isso muitas vezes em alguma empresa, né? Um funcionário mais simples, ele tem uma ideia que é boa, de uma maneira errônea, aí o gerente ou o responsável daquele setor vai lá, pega aquela ideia e leva para a direção como que se o sonho fosse dele. Então você está querendo dizer que... com a pessoa errada. Você está querendo dizer que, então, que sonhos podem ser roubados? Podem ser roubados. Depende como você, com quem você compartilhar o sonho. E eu digo mais. Então o sonho pode ser uma ideia. Perfeitamente. Perfeito, na verdade. Sim, doutor Marcos. Eu me recordo aqui agora da história de José do Egito, que teve um sonho e até dentro, às vezes, do seu meio familiar, o seu sonho, ele pode ser interpretado e visto de forma negativa, diferente e contrária daquilo que Deus deseja para você. Que era o propósito. Eu queria falar com você que está nos assistindo agora. Talvez você teve um sonho e ainda não obteve o sucesso nele. E isso, em contrapartida, frustrou você. Como você está vivendo essa situação? Olha, depois do nosso intervalo comercial, nós vamos responder essa pergunta para você. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. A Prestacional, 40 anos de bons serviços, desentupimento, dedetização, portaria, em limpeza de condomínios e também limpeza pós-obra, lavagem de tapetes e caixa d'água, serviços elétricos e hidráulicos, reformas e construções em geral. A Prestacional, com garantia 100% de satisfação. 3224-8084. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. E o tema hoje é muito sugestivo. O tema hoje fala muito comigo e com você sobre o que nossos sonhos, sonhar sem limite. E tivemos uma pergunta que nós queremos responder para você agora. Como é que está você hoje que sonhou, lutou, batalhou e a coisa não aconteceu? Pastor Luiz, como é que eu ia lidar com essa situação? Pastor, na verdade, as pessoas precisam entender que sucesso não é a ausência de fracasso. Sucesso é a superação dos fracassos. Se você pegar todos os ícones do mundo corporativo, fizer uma análise da vida deles, não vai ter um que não vai ter passado por fracasso. Não vai ter um que não passou por grandes problemas. Então, a construção do sonho passa por uma estrada esburacada, difícil, que você vai ter que ter muita persistência. Não se iluda. Aquela imagem de um cara que começou. O cara começou hoje, amanhã ele já está pronto, está rico, rompeu. Não existe. Isso é mentira, isso não existe. Então nós precisamos ter maturidade para entender isso, pastor. O fracasso faz parte do sucesso. E o que é muito importante disso que o pastor Luiz falou, é que as coisas só são valorizadas quando nós passamos por esse processo. Porque senão não tem valor. O pastor Rodolfo comentou no quadro passado sobre José. Ele só conseguiu chegar aonde chegou pelas dificuldades que ele enfrentou. Se você olhar Daniel, não é da mesma forma. Se você olhar Davi, 20 anos ali no processo de assumir o reinado, e sabemos o que a Bíblia relata das dificuldades que ele enfrentou. Então o sonho, ele é lançado, mas ele é um processo. Ele não acontece da noite para o dia. Não é isso aqui que faz acontecer. Né, não é instantâneo. Não é aquele macarrão de 5 minutos. É o miojo. É o miojo. O que me preocupa hoje, terminando a minha fala, é que muitas pessoas, elas estão deixando de sonhar porque elas se fecharam dentro de si próprio,
e não querem pagar um preço por aquilo que devem. Perfeitamente. É isso aí. Hoje chegou a nós aqui uma pergunta de uma telespectadora que ela se encontra numa situação muito delicada. Talvez pode ser sua esposa, eu não sei. Ela diz assim, como é que ele dá com um homem que ele tenha realmente aquele paradigma na sua vida, que é, eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Quer dizer, como é que nós podemos ter uma palavra para essa pessoa que hoje está nos assistindo dessa forma? Pastor, um dia eu ouvi uma ilustração de mudança, porque o sonho requer mudança das pessoas, né? E foi uma ilustração, eu acho que o contexto dela tem a ver com o que a gente está falando, que a mudança é a junção de duas palavras. Ou você muda, ou você dança. Então é uma opção de escolha. Se você quer viver dessa maneira, você já está definindo qual vai ser o fim que está à sua espera. Agora, se você aceitar que essa mudança pode gerar transformação, que pode gerar a possibilidade de você perseguir e de ter o sucesso de alcançar, aí você então está no caminho certo. E eu faço uma complementação ao que o Rondon diz aqui. Lá em Jeremias, capítulo 29, diz que Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos do bem e não do mal. Tem muito homem que cai nesse comodismo aí de eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, porque ele não descobriu ainda o que ele é e o que ele pode se tornar nas mãos de Deus. Muito homem aí que padece por falta de identidade, ele não sabe o que ele é. Se a pessoa não sabe o que ele é, se ele não conhece a sua identidade, ele não vai saber aonde ele pode chegar. Então eu acho que a mulher, a esposa, precisa pedir sabedoria a Deus, interceder pelo marido e mostrar para ele que ele precisa buscar em Deus. Talvez isso possa até contribuir com a resposta para essa telespectadora, para que ela procure mostrar ao marido que quem ele é nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos alcançar lugares muito grandes se nós estivermos nas dependências do Senhor. Há uma pergunta também aqui de outra telespectadora que a gente precisa realmente colocar aqui como conotação. É o seguinte, a religião ajuda o homem a conquistar os seus sonhos? Sem dúvida, porque a religião tem a imagem da fé, é aquilo que me move além do natural, é a visão além das dificuldades. Então, é claro, a pessoa que é movida por fé, e ela tem uma facilidade maior para poder sonhar e para poder acreditar naquilo que é a visão que ela está tendo no momento. Eu até completaria um pouco daquilo que o pastor Luiz falou. Eu não diria religião, mas Jesus. Porque religião, dentro de um contexto, ela é muito aberta. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus... Pastor, eu discordo. A fé, a pessoa acredita em Jesus ou em outra pessoa. Aquilo vai fazer, assim, com toda a fé, né? Com todo respeito. Nós estamos aqui para discutir as nossas ideias, né? A pessoa que acredita em alguma coisa, ela vai querer alcançar o sonho. Então, a fé, no sentido mais ambíguo, mais geral. Não é questão... Agora, é claro que a minha fé é a fé cristã. Mas a pessoa que acredita em alguma coisa, ela vai ter força para vai ter fé, né? Na realidade... Tem uma música do Gilberto Gil falando, dá com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quer dizer, é a própria letra que traduz o que nós queremos dizer. Né, nós pensarmos nesse aspecto de trazer para a nossa fé cristã, seria algo assim, talvez, mais perceptível aos nossos olhos aqui, na né? Nossa visão. Na nossa visão. Mas na visão de todos aqueles que estão nos assistindo, pastor Roberto, a pessoa tem fé e ela vai alcançar o objetivo, porque a fé é uma mola propulsora para a pessoa. A fé é um desafiador que a pessoa tem dentro dela mesmo, que ela vai conseguir, que ela pode alcançar e ela vai ter sucesso. Mas então eu quero dar a minha opinião aqui para arrematar essa pergunta aí. Eu concordo em termos com o que o pastor Luiz disse, concordo em termos com o que o pastor Roberto falou, e eu arremato a minha opinião dizendo o seguinte: a fé em sentido amplo, ela ajuda a pessoa a conquistar o sonho, sim, mas ele pode encurtar o caminho de chegar aos sonhos se ele aplicar a fé dele na palavra de Deus e naquilo que a Bíblia estabelece para ele buscar. Ele encurta o caminho da Bíblia. Nós citamos aqui muitos provérbios, né? E tem mais um, né? O homem faz planos, o homem sonha, né? Mas a resposta dos lábios vem certa, do Senhor, né? vem de Deus. Então, tem mais uma pergunta aqui do telespectador.
as perguntas que estão muito sobre esse assunto. Diz assim: até tento sonhar grandes alvos, mas a minha esposa me impede de sonhar. Ela fala que eu sou um cara que, sabe, tem que sonhar com o pé no chão. É o atleta de futebol aqui, certo? Então, como é que é lidar realmente com você sonhar e as pessoas que estão ao seu redor criticar, como você disse, pastor Rondon, agora mesmo, sobre os irmãos de José, né? Como é que é você sonhar e abraçar aquele sonho, trabalhar esse sonho, viver esse sonho, independente de alguém querer frustrar, sufocar os seus sonhos? Talvez a gente pode responder a pergunta dessa telespectador, ou desse telespectador, que ele fala da esposa, mostrando de fato que os irmãos de José, na visão do sonho, eles tinham os pés no chão e José era um sonhador. E esses pés no chão dos irmãos de José foi a mola propulsora para que José pudesse ser preparado para alcançar aquilo que estava proposto para ele. E não foi isso que impediu José de alcançar os sonhos de Deus. Não é porque a sua esposa não está vendo com os olhos espirituais ou não está sonhando seus sonhos, não é porque seus filhos não estão sonhando que você deve desistir. Persista, insista, na verdade, porque o projeto está colocado no teu coração e Deus vai te dar vitória. Na verdade, pastor Roberto, eu creio que Deus, nessa circunstância, se esse projeto é de Deus, Deus vai levantar alguém para trazer esse apoio, para trazer essa confirmação. Porque a gente precisa de alguém que nos confirme. Sim. Então, alguém que do nosso lado vai trazer essa palavra de Deus, que vai te falar, olha, vai sintonizar, né? Vai no caminho certo. Pastor Luiz, mas eu quero contrapor um fato importante. A gente que vai amadurecendo no casamento, a gente aprende que as nossas esposas, elas têm um radar que nós homens não conseguimos enxergar. Às vezes, numa situação, não sei se é o caso, mas a gente observa aí no convívio, né, com outros casais, que de fato tem muito homem sonhador, aquele sonho impossível de se realizar. A esposa é o radar que está mostrando para ele, às vezes é um instrumento que Deus está usando para mostrar para o marido, olha, não é por aí. Então, o homem precisa também procurar ter essa sensibilidade e parar para pensar se o que a esposa está falando, se não é realmente aqui algo no caso, eu correto. entendi que era o sentimento negativo da mulher, né? Vamos... Tem uma pergunta aqui, tá? Que é encerrando o programa, mas eu quero responder essa pergunta. É mais um telespectador. Ele diz algo assim que vai muito com você que está nos assistindo aí agora. Sonhei. Ponto. Coloquei em prática. Ponto. Batalhei. Mas o sonho não deu certo. Tornou uma frustração. Estou à beira de uma depressão. Como devo fazer? Meu irmão, você que está me assistindo aqui agora, você ouviu o nosso debate aqui, falando de sonhos. O Walt Disney diz que nós podemos sonhar, mas também podemos realizar os nossos sonhos. Eu não sei que situação você se encontra. Talvez você sonhou, colocou em prática, não deu certo, você batalhou, lutou e talvez até tornou-se uma frustração na tua vida, tornou-se até uma doença, uma depressão. Como você deve lidar com isto? Eu quero puxar aqui agora para nós. O nosso programa, Homem de Verdade, nós queremos fazer de você um homem de verdade, à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus fala em Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, a luz de Deus brilhará em teus caminhos, em tuas decisões. Por isso, você precisa colocar a tua fé em ação. Colocar a fé em ação é você crer no impossível, no invisível. É você viver na expectativa de que as suas limitações, a sua capacidade física, intelectual, financeira, tudo parou. É a hora da providência divina de Deus na tua vida. Eu quero desafiar você. Nós temos aqui uma igreja, aqui em Goiânia, a Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família. Eu quero desafiar você. Talvez você está passando por uma circunstância adversa, tudo que você sonhou. Mas eu quero mostrar a você que em Cristo você pode reverter todas as situações. Deixe Deus ser a última palavra na tua vida.
Ele vai te abençoar, Ele vai mudar direções, Ele vai fazer realmente tudo entrar a ermo e te dar uma direção e fazer de você um vitorioso. Depende somente da sua decisão. Uma certa vez, um homem, a Bíblia conta a história de um homem chamado Filho Pródigo. Esse homem tomou todas as decisões, ele sonhou que ele ia largar a fazenda, aquele trabalho medíocre, aquela vida parada, frustrada ali, de talvez produzir, e só ganhando dinheiro e parado, e não tinha mais alegria, não vivia mais nada. Ele foi para o mundo. Chegou no mundo em pouco tempo. Ele não era convivia com aquilo lá, ele não era a praia dele, não era a vida dele, perdeu tudo. Aí ele tomou uma decisão. Ele disse, levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai. Talvez você se encontre numa situação já desesperadora. Toma a decisão hoje, tome o rumo de encontrar com Deus, porque Ele quer fazer uma realização de bênção e do sucesso na tua vida. Só depende de você. Um forte abraço, Deus te abençoe.